Tá ao vivo. Boa noite, meus amigos. Tá, Aqui ainda não entrou ninguém. Quando entrar alguém, eu vou falar pra cá. Boa noite, meus amigos. Tudo bem? Aqui é o Renato do Criatório por Relação. Estamos aqui para falar um pouco sobre Curió, trocar ideias bacanas sobre Curió, sobre procedimentos, sobre falantes, sobre aparelhos, sobre canto, sobre encarte, sobre a aprendizagem do canto pré-clássico. Tudo muito interessante nesse mundo do Curió que a gente tanto gosta e a gente procura viver isso com os amigos do Brasil inteiro. Então, um bom aparelho para que toque para Curió é aquele que imita um som com voz cheia, né? Com um falante que imita esse som de voz cheia. A gente usa o da Tektron, o LCD 520 com rádio, e aqueles falantes da Sanco, é muito bom e transmite um som. Quando você vê um som muito fino do canto, é porque realmente esse som não vai ser um bom aprendizado para o seu Curió. O Curió é um imitador, então se você toca um canto muito fino, a tendência é o passarinho cantar fino. Se o som é um som com voz mais cheia, então o Curió é imitador, a tendência é ele vir com a voz mais cheia. É claro que isso não é regra, mas é de praxe, mas acontece, pode acontecer. Então a gente que está ouvindo o canto tocar, a gente imagina do som que está acontecendo, que é um som com qualidade, isso proporciona com que o Curió possa ter qualidade de canto. Isso é importantíssimo que a gente observe. Sobre aprendizagem do canto, encarte, essas coisas, é muito importante que você toque o canto para o Curió, não muito alto e nem muito baixo. Mas à medida que você vai escutando o seu Curió churreando e montando o canto e já assobiando, se ele fica muito bravo quando toca o canto, se ele pega carona no canto, que é errar a entrada de canto, então você vai observando esses fatos, você vai fazendo o quê? Se você toca 20 minutos e para 20 minutos, ou você toca 20 para 30, você vai observando que você tem que tocar menos tempo e parar um pouco mais, para que ele não fique tão brabo e com isso dê uma sequela nele na entrada de canto. Isso é muito importante que seja observado. Se o Curió canta junto com o canto e você vê que ele vem pela entrada de canto, e aí você percebe que não tem problema nenhum. Você continua tocando do mesmo jeito que não vai afetar. Depois, quando ele já está pronto, que é um Curió que já está esquentando, está começando a cantar muito, às vezes isso influencia. Fica muito brabo e começa a pegar carona. Entra no quinquim, entra na preparação da batida, que é o toi-teté, ou entra batendo no tuá-tuá. Então você tem que observar esse fato e você diminui o tempo para 5 minutos tocando, 40 desligado, ou 40 tocando só 10 e parando 40. Então são fatores que vai ajudar muito o seu Curió a ter personalidade e cantar sempre certo. É muito importante isso também. Sobre o canto, você entender do canto, às vezes você tem um pouco de dificuldade e às vezes os amigos não conseguem passar para você essas informações. É muito importante que você entenda uma maneira de você aprender o canto do Curió. Quando ele erra, quando ele não erra, quando ele engole nota, bota notas a mais. São coisinhas que é importante para que você saiba o que é um Curió bom, o que é um Curió que tem problema, um Curió que não tem problema. Errar qualquer um pode errar, o que não pode é ter um erro sempre no mesmo lugar ou constante de vez em quando está fazendo aquilo ali. Então você percebe que o passarinho tem um detalhe, tem uma sequela de canto e é bom que você saiba para você saber avaliar sozinho, não precisar depender de ninguém, né? Então quando você quiser aprender o canto do Curió, você pega um aparelho, um canto sem repetição, que seria melhor. O Prata FH 30 anos sem repetição são 4 cantadas de 3 Samaritá, com 3 batidas, 3, 3 e fecha com 5, e uma cantada de 6. Agora tem um CD novo que toca 3 vezes, 3 Samaritá, com 3, 3, 3, 5, e uma cantada de 6 Samaritá, que é 3, 3, 3, 5, 3, 3, fecha com 6 batidas. Como ele é sempre isso, você bota o canto tocar e você começa a analisar aquilo ali que você está ouvindo. Mas você tem que passar por uma primeira fase. Qual seria a primeira fase? Você decorar o canto. Qual que é as sequências da nota do praia clássico Ana Dias. Então você anota lá no papel ti, tuí, teté, quinquim,
toi, teté, tuá, 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 quim, quim, teté, uiu, iu, tué, tué, quim, quim, toi, teté, tuá, tuá, tuá. Quando você decorar essa sequência, ti, tuí, entrada de canto, as batidas de praia, a preparação, toi, teté, tuá, 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 quando você decorar essa sequência que eu falei para você, aí você vai escutar o canto tocando do jeito que eu te falei, que o Prata FH 30 anos sem repetição. Você ouvindo aquelas cantadas ali, você vai começar a aprender a entender realmente a sequência do canto e o canto tocando ali, porque o canto sempre toca igual e sempre vai tocar perfeito. Então você vai acompanhar ti, tu, i, teté, quim, quim, toi, teté, tuá, 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 quim, quim, teté, uiu, iu, tué, tué, quim, quim, toi, teté, tuá, tuá, tuá. E quando você estiver bem nessa segunda fase, que você já decorou o canto, que você já sabe acompanhar o canto tocando no aparelho, aí você vai para a fase que é a terceira, que é a fase mais difícil, que é escutar um curió ao vivo, porque o curió ao vivo canta de várias maneiras diferentes, e engolindo às vezes um tué depois do samaritá, engolindo às vezes o samaritá, engolindo o kim, passa com 3 batidas, às vezes passa com 2, às vezes passa com 5, 6, 7 batidas. Mas se você tiver bem, aprendido bem, a primeira fase, que é decorar o canto, e a segunda fase, que é escutar o canto tocando no aparelho, você vai ter condições de começar a entender bem quando um curió canta. E cada vez mais você vai aperfeiçoando isso, até um ponto de você saber bem, realmente, escutar um curió cantar e saber o que ele realmente está engolindo notas, se ele está botando às vezes um kim a mais, em vez de fazer kim, kim, ele faz kim, kim, kim. Quando ele engole uma preparação do praia, que é toi, teté, ele faz toi, té, tuá, tuá. Então são notas mais difíceis um pouquinho, mas que você fizer essa sequência de terceira fase, aprendendo a primeira, a segunda e a terceira, você vai realmente desenvolver bastante o conhecimento sobre o canto praia clássico quando um curió canta ao vivo. Isso é bem bacana, isso é interessante e todo mundo, né, gostaria, que quem não sabe ou quem tem uma noção, não conhece a fundo, mas quem que não gostaria de saber bastante quando o curió canta ao vivo, né? Eu com 15 anos de idade, eu passava horas e horas escutando o canto, como eu falei, e realmente a gente desenvolve bastante o conhecimento, sabe? E eu fico muito feliz em dividir isso com os amigos. Tem vários outros assuntos que a gente pode abordar também quando você quer ensinar um curió a cantar. Quando você quer ensinar um curió a cantar, que você coloca um pardo lá churriando na sala, pendurado, e você coloca o canto não muito alto, não muito baixo, toca 20 para 20, e você começa a desenvolver a aprendizagem daquele pássaro, né? Isso aí é uma coisa bacana também, que é muito legal quando você faz um bom passarinho cantar. Genética é um assunto bem bacana de falar também, porque na verdade hoje em dia é o Brasil inteiro em busca de genética. E o que é genética? São aqueles bons curiós ou curiós diferenciados que a gente vê em torneios, que a gente vê em alguns lugares, que são realmente repetidores, que sabem cantar, que cantam com qualidade de canto, com alto nível de repetição. Muitas vezes as pessoas se iludem muito com repetição, esquecem da qualidade de canto, mas a gente vai falar de genética, realmente aquele passarinho que canta e encanta e que tem repetição, que isso é o que todo mundo busca no mundo do curió. É claro que hoje a qualidade de canto é em primeiro lugar, mas se tiver associado os dois, né, qualidade de canto com repetição, é o que todo mundo busca, é isso, né? Então é muito importante que você pega um bom curió, né, e esse bom curió que tem tudo isso, você vai botar para galar e às vezes você vai fazer um investimento num passarinho desse. É claro que nada vem de graça, você tem que investir, as pessoas investem, né? E esse pássaro você vai passar ele a cobrir uma fêmea com qualidade. Tem um criatório avante, o rapaz está perguntando se o professor chegou a galar. O professor, é interessante esse assunto do professor, é um curió que me emociona demais falar sobre ele. É um passarinho que era muito diferenciado no Brasil, muita gente ouviu o professor e quando chegava nos torneios as pessoas nem me chamavam de Renato, as pessoas me chamavam de professor pelo nome do curió, né? E isso era uma coisa que deixava a gente muito emocionado, porque realmente um passarinho de muita qualidade de canto e qualidade de apresentação também, e um pássaro que deixou muita saudade hoje no Brasil para aqueles que conheceram e aqueles que ouviram falar. Então eu costumo falar sempre que o professor não era só um curió dos 5 minutos na estaca, aquele fenômeno que todo mundo viu, que muita gente viu. Ele era um curió que em casa também era muito sério. Se ele cantava 5.000 cantadas durante o dia inteiro,
você tinha que passar aí 6 meses para dizer, ó, uma vez ele engoliu uma nota, porque ele era muito sério no que cantava e o dia todo cantando. E o professor, ele nunca galou, não. A gente não chegou a galar. Eu ia galar com ele no final de 2010 para 2011 e acabei não fazendo isso, deixando para o próximo ano, que era 2011, que foi o ano que ele morreu. E quando morreu, muita gente me ligou querendo filhote dele, macho, querendo filhote, a fêmea dele. E eu dizia, não, eu não criei com o passarinho, não tenho filhote para te vender. Não, mas tu me arruma um filhote dele para mim, me arruma uma filhota. E eu dizia, não, eu não tenho filhote dele porque não criei. E as pessoas daqui a pouco se ligavam, tu não criou com ele? Não, pô, se é outro, já tinha vendido um monte de filhote dele, já vendia um monte de filhote. E realmente eu não criei com passarinho, então por isso, claro, que não podia vender filhote nem filhota dele, porque eu nunca criei com ele. Encrenca. Encrenca, rapaz, encrenca é um pássaro que eu adquiri ele em 97. Ele tinha vindo da primeira muda de pardo para preto, e quando eu adquiri, foi um amigo que falou sobre esse curió, fui ouvir esse curió, e tinha acontecido um problema entre eles lá, que um comprou de um amigo, e daí os outros amigos vieram na casa dele dizendo que tinha vendido para outro, e ele acabou cedendo o passarinho para os caras levar, e depois descobriu que os caras, que não era nada para outro, era para um amigo, que foi lá para buscar. Eu acabei adquirindo esse pássaro com uma voz, andamento, uma repetição que chegava a 3 minutos na época. Ele ouvia um canto do selo marrom um pouco gravado mais lento, e ele era dono de um andamento, de uma voz maravilhosa. Se passa o primeiro ano, eu já passei ele numa fêmea chamada Florzinha, que era filha da minha caiçara velha com o Joinville, um curió chamado Joinville. E daí então comecei a criar com esse pássaro em 97, 98, 99, até que um dia eu passei ele para um amigo meu lá de Cascavel, que é o Júnior. Esse pássaro, no primeiro ano eu criei 14 filhotes machos com ele, e dos 14 machos, 12 cantaram clássicos, e só 2 que não cantaram. Então era um pássaro que transmitia muita genética, muita voz maravilhosa, um conjunto de canto maravilhoso. Era filho do Bugrinho, que Bugrinho era filho do Solito, com a Asinha, que era um pássaro de muita qualidade de canto, uma genética do Bugrinho e do Solito que era de muito resultado também. E esse pássaro deu muita alegria no Brasil para vários curió, que eu poderia falar agora aqui, vários curió, com o nome de Camboriú, que era o encrenca com Anacleia. Anacleia era filha do Caiçarinha, que era o macho, passado na Tieta, que era a fêmea, uma raça muito conhecida na época, que deu muitos passarinhos clássicos, repetição. Inclusive, esse curió chamado Camboriú, filho do encrenca com Anacleia, ganhou um torneio na Cerca, em São Paulo, ganhou até inclusive do curió Só Alegria, que era um baita de um curió selo ouro lá, do Ada, do nosso amigo Ada, de São Paulo. Então, o encrenca botou muito filhote realmente com repetição, cantando maravilhosamente, muito bom de voz, muito bom de andamento, passarinho diferenciado demais. E era um pássaro que deu muita alegria para muita gente. E depois foi o resultado dele no Fibra, lá pro lado do Mato Grosso, que Tangará da Serra, Mato Grosso, que deu muito pássaro também no mundo do Fibra. Muitos não conheceram ele, principalmente o pessoal de lá, com o lado do Praia Clássico, conheceram só o lado do Fibra. Mas aqui, até sair do Júnior, que foi pro Gilson Gardenal, lá ele criava e só vendia filhote para o mundo do Fibra. E aí o Júnior de Cascavel não, a gente criava focado para o mundo do Praia Clássico, onde ele botou muito passarinho com a Sarita, botou vários com a Charmosa, que era uma fêmea do Choite, raça do Soberano, com a Estrela, que era outra fêmea do Choite, com as fêmeas que eu tinha aqui, que era Anacleia, Caiçara Velha, Sarita, várias fêmeas, a Caçula, que era da Caiçara, várias fêmeas. Ele botou muito passarinho no clássico, e era um passarinho que deixa muito saudade também. O Ricardo tá fazendo a pergunta aqui, ó. Renato, qual das suas matrizes e galadores que você teve mais resultados? Isso aí é uma coisa que a gente teve bastante, né? Bastante curiosos que criaram, que deram muito resultado, né? Como essas fêmeas que eu acabei de relatar agora. Como o curió encrenca, como o curió campeão do sul, que era irmão do encrenca, só que a fêmea era um bugrinho com uma fêmea chamada Morena, né? Esse passarinho também deu muito resultado, inclusive o Léo, o carrapicho lá de Bauru, puxava um curió, deixa eu lembrar o nome agora que eu já vou, o Cobiçado. Esse curió era filho da raça do campeão do sul, que vem ser bugrinho, com Morena, criação do Adeirinho, e esse passarinho era um bom passarinho de qualidade de canto também. Hoje está na mão do Tadeu, de Pirassununga, São Paulo, como galador lá. Mas o passarinho Sinatrão também deu muito resultado aqui com a gente.
Tem um passarinho pajé que cantou na mão do Toninho de Ribeirão Pires, um passarinho diferente também. O Máximos, que era um curió que o meu amigo Hércules comprou conosco, filhote aqui, ensinou, depois vendeu para o Choite, o Choite passou para alguns, Paulinho e o Claudinho Granai, Paulinho de Ribeirão, de São José do Rio Preto. O passarinho também cantava muito diferenciado, muito bom passarinho de qualidade. E se falar na atualidade de hoje, né? Hoje a gente tem um passarinho que é um fenômeno muito conhecido já no Brasil, passarinho de alto nível de repetição, chega a 5, 6 minutos. Esse pássaro tem a raça do Prorrogação, com a raça do Big Ben e Captiva. Esse passarinho, ele é o Big C 478, ele vem dando filhotes diferenciados de 3, 4, 5 minutos também, com várias fêmeas diferentes, né? Exemplo disso aí é o Burguês, que são uma cruza com o Big C 478 com a Sem Limite. Essa fêmea é um fenômeno, essa fêmea. Está botando realmente um filhote que canta 3, 4, 5 minutos. Com a Corbélia, que são filhos do Itapuã, para quem não lembra, né? Do Itapuã e a Baité, que cantaram no torneio de 2013 em Bauru, que foram o campeão lá do torneio dos campeões. Bauru, em Bauru, São Paulo, a Baité foi campeão e vice-campeão foi o Itapuã, 2 irmãos de ninho, algo que a gente vê que é muito raro acontecer no Brasil, mas realmente os dois. Teve até um caso engraçado que subiu lá em cima da apresentação da gaiola, o Sinhaçu, as 2 apresentações dos dois, e essas fêmeas agora estão dando muito resultado aqui com o Big C 478. A gente tem a Talentosinha também, está dando um resultado muito positivo. E o galador que a gente tem, além do Big C 478, com um resultado muito maravilhoso também, é o faixa preta, passarinho que tem a raça do Radar, do Tapajós, Radar, que é pivô, né, que é a raça do Dominique Maria Bonita. Esse passarinho repete 3, 4 minutos, o passarinho vem dando muitos filhos, inclusive precoce, com 70, 80 dias cantando 1 minuto e pouco no clássico, com várias fêmeas diferentes já, então é um pássaro muito diferenciado. Aí tem o Sentinela 326 nosso, que é a raça do Sentinela, né? Com a nossa Talentosinha, que é essa fêmea que vem botando filhote com 4, 5 minutos também, passarinho realmente diferenciado. Então, assim, tem uma fêmea chamada Xamã aqui, que é uma fêmea irmã do Curió Xamã, que foi campeão aqui de Pardo, foi vice-campeão do Campeão dos Campeões de Pardo. Então a gente tem realmente uma raça que vem dando muito resultado aqui, e se for falar do plantel inteiro assim, é bastante passarinhos, filhos de passarinhos clássicos com repetição, e nosso site está ali, com essas fêmeas maravilhosas. Só do Big C 478 a gente tem 20 fêmeas no plantel, porque vem dando resultado com outros curiosos em cima dessas filhas do Big C, que são incríveis realmente o resultado, de pássaros cantando precoce, 1, 2 minutos, muito incrível o resultado desse passarinho. Pardo cantando com 3 minutos, incrível o resultado desse passarinho. Então a gente fica muito feliz por essa dedicação de investir em pássaros que são diferenciados, porque eu sempre acreditei nisso. Você tem um grande pássaro macho e você vai passar em uma grande fêmea, filha de curió diferenciado também. E isso aí, o resultado sempre vai dar coisas muito boas, muito diferente. Criadores de Curió Goiânia perguntou qual o tempo inicial no encarte de um filhote. A gente costuma colocar 20 minutos tocando e 20 minutos desligado. E com o tempo, você vai vendo a necessidade de você aumentar o tempo desligado e diminuir o tempo ligado. Quando o filhote é muito brabo, o filhote começa a vir muito para cima do canto, já abriu o canto e começa a ficar muito brabo, começa a pegar carona, e aí você começa a diminuir o tempo ligado de 20 para 10 e você passa de 20 minutos para 30, 40 desligado, que é para o passarinho não ficar tão brabo, e aí ele começa a ouvir, logo já desliga, e aí você percebe que ele não dá tempo para ele ficar tão brabo assim. Tem aqueles que têm um comportamento mais tranquilo, que mesmo escutando o churria junto com o canto, abre o canto junto com o canto e não pega carona, não erra a entrada. Então quando isso acontece, você deixa como está. Mas se você observa que o pássaro é muito brabo, o filhote é muito brabo, começa já a vir muito para cima, errando a entrada de canto, aí que está o problema. Se ele não erra, não tem problema. Mas se ele erra, aí você tem que já começar a baixar o tempo ligado, para que ele não fique escutando tanto tempo assim. Quando ele pensa em ficar brabo, você já percebe que ele já está desligando o canto, ele já está ficando normal. O professor tocava 6 minutos, parava 24. E ele nunca teve problema de errar a entrada, nunca teve problema de nada.
O mentor é outro pássaro que a gente toca 5 e para 40. Ele é muito bravo. Então quando toca 5, logo já desliga, ele já continua calminho. Se ele quer embrabar, ele já continua calminho. E para 40. Então é um tempo também que ele respeita e a gente... Isso vai muito do dono. O dono tem que ficar atento sobre essas coisas, que é importante. Perguntaram no story aqui qual que é a farinhada que a gente usa. A gente usa uma farinhada chamada farinata. Essa farinata é da Angercal. A gente usa uma colher dessa farinata para um ovo cozido passado numa peneira. E aí você pega a gema e a clara, ela sai em tripinhas e você mistura para uma colher cheia da farinata e você fornece no dedal para que a fêmea coma e não só se alimente, mas que trate o filhote também na época de criação. Quando é fora da criação, a gente fornece ela seca, sem ovo, pura, 2 vezes por semana. E aí a fêmea aprende a comer essa alimentação. No começo, se ela não está acostumada, ela demora um pouco para se acostumar a pegar. Mas se você insistir e sempre bota metade do dedal para ela se acostumar bem, e uma vez a cada semana você dá com o ovo, que eu chamo de bolo, né? Você vai perceber que ela começa a pegar e quando começa a criação ela trata só com esse bolo, que é uma colher de farinata com o ovo cozido passado na peneira, a gema e a clara. E você vai ver que elas vão pegar muito bem e vão tratar o filhote. E só isso, e a semente que eu dou misturado é o suficiente para elas criar o filhote. O Fábio Carvalho está perguntando filhotes do Sonoro, um galador que teve. Deu muitos resultados? Isso é bacana. O Sonoro era um curió que cantava com uma repetição muito frequente de 1 minuto e meio, 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos e meio, até 3 minutos e meio cheguei a vir fazer. E o passarinho era muita boa qualidade. E os filhos deles, vários filhos dele cantaram precoce, com 1 minuto, com 3 meses de idade. E agora há pouco, acabei de conversar com o Fábio, que é de São Paulo, ele tem um filho do Sonoro lá. E esse passarinho está criando, inclusive está botando filho bom. E outros filhos do Sonoro também, inclusive filhas do Sonoro, eu tenho uma aqui, que é a exclusiva 769, ela está botando uns filhotes muito diferentes. A exclusiva 811 é outra que também está botando os filhos diferentes, cantando precoce. Então o Sonoro tem uma raça muito boa e ele está trazendo realmente um resultado muito bom, tanto pelo lado das fêmeas como do lado dos machos. Interessante. O Giovanni está perguntando se você tem filhos ou filhas direto de prorrogação. No momento a gente tem 2 filhas direto do prorrogação, que são as favoritas, né? Favorita 303 e favorita 863. Essas 2 fêmeas são fêmeas que criam, que têm resultado, e como a gente trata no bico, fica mais fácil criar, né? A gente tira lá com 3, 4, 5, 6 dias, então fica mais fácil criar. E essas fêmeas têm dado resultado sim. A gente tinha bem mais, mas o tempo vai passando, a gente vai negociando para um, para outro, né? Então a gente vai diminuindo, e é uma geração que tá passando, né? Tá passando, tá ficando, né? Já estamos em 2021 e macho a gente não tem mais. Tem alguma coisa que venha a ser da linhagem do prorrogação, como é o Sonoro filho, que ele é o Sonoro passado direto numa filha de prorrogação. Então a gente tem realmente alguma coisa assim, mas filho direto dele não temos mais. O Roberto perguntou, os filhotes do Mohamed deram resultado? O filhote do Mohamed é Maasai, né? O Mohamed é Maasai. Então deram resultado sim. Só que eu não cheguei a ficar muito tempo com ele. Logo eu negociei ele e ele foi para Goiânia. E aí a gente tinha 2, que era o Mohamed e o Mustafa. E os 2 a gente negociou. O Nelson da Rosa perguntou qual o valor das filhas do Big C para essa temporada. Uma filha do Big C e filhos do Big C giram em torno de 2.500 a 5.000 reais. Aí depende da cruza, mas é em torno disso aí. E a gente está com bastante encomenda dessa cruza do Big C com a 78, com fêmeas diversas, né? Então, ter a gente vai ter, né? Ter a gente vai ter, porque é um galador diferenciado e enche muito bem, graças a Deus. E aí a gente vai criar novamente com ele, mas tem bastante encomenda já, tanto machos como fêmeas. O Aldo perguntou, repetição, vem mais do macho ou da fêmea? Qual a sua opinião? Olha, interessante essa pergunta aí. Assim, ó, eu sempre,
experiências que a gente vê no mundo da criação, tanto da gente como de outros, que é muito bacana você trocar essas ideias das pessoas e não só ficar falando do que a gente tem, né? Mas eu percebo, e sempre acreditei muito e percebo, que a repetição ela vem sempre dos dois lados. Você não vai passar um curió alto nível de repetição, um fenômeno, e uma fêmea que não é nada, que é filha de qualquer passarinho. Você vai passar um grande curió numa fêmea que seja uma grande fêmea de curió, que é sentido de filha de um curió repetitur, com uma fêmea de genética boa também de repetição, e aí a certeza de dar o resultado de repetição, eu acredito muito nisso. Eu acho que é 50% de cada um. Boa noite, Renato. Para o iniciante, você recomenda buscar aves de vários criatórios ou somente de um e dar continuidade, fechando o sangue? Olha, eu acho o seguinte, as pessoas devem, né, procurar iniciar com aquilo que é diferenciado, com aquilo que realmente é fora do comum, passarinhos fenômenos, né? Tanto do lado de macho e fêmeas, resultados realmente diferenciados. É claro que se você buscar só de um, você vai fechar muito o sangue. Então, você pode ter uma base do plantel de alguma coisa que seja fenômenos, mas é bom que você sempre acrescente alguma coisa em cima daquilo ali que seja um fenômeno também. Eu acho muito interessante isso. Vê se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta de alguém. A pessoal que tiver dúvida e perguntas aí, eu gostaria de fazer um bate-papo aí na live, pode mandar a solicitação aí, vamos estar abrindo esse espaço aí. O que aconteceu? O que tu fez? Tu parou? Não. Tá continuando? Ele pergunta do cara. Eu pedi pai. Deixa eu botar o áudio aqui para poder entender. Boa noite, Renato. A minha fêmea é filha do Big C Galaxy. Estou com muita esperança. Big C Galáxia. Essa fêmea Galáxia é filha do Profeta Menino. O Profeta Menino foi um curió que cantou no Campeão dos Campeões. Cantou no Campeão dos Campeões no Rio de Janeiro. Esse passarinho era um passarinho que cantava um selouro com muita boa voz e repetição. Chegava a cantar de 3 minutos e eu passei o Big C. Então você tem uma grande fêmea e eu tenho certeza que vai dar muito resultado positivo para você. Robson Dias perguntou onde está o Floresta Negra. Floresta Negra eu negociei com um amigo meu chamado Emerson de Criciúma. E o Emerson, pelo que eu saiba, negociou com um amigo de Tubarão. No momento eu não sei onde está. Eu tenho essas informações e um curió que deu bastante resultado. Inclusive nós temos 2 pardos aqui que cantam clássico, criação passada do Floresta Negra. Muito show, passarinho. Pede para ele falar um pouco sobre manejo para torneio. Rapaz, essa de manejo para torneio é bem bacana isso aí, sabe? Tem algumas histórias aí para contar. Quem está perguntando é o Fábio Carvalho. É assim, Fábio Carvalho, sobre manejo para torneio, é muito importante que você conheça aquilo que o seu pássaro gosta e de que forma que ele se apresente quando você larga a gaiola. Porque no torneio a gente sabe que é 5 minutos, né? Então não adianta você querer puxar um passarinho que ele fica lá 1, 2 minutos sem cantar, que não encanta ninguém, né? Então, na verdade, geralmente o bom é quando você chega com a gaiola, pendura na estaca, e quando você larga a mão, ele já está ali, já sai cantando já, tituí, até quinquim, já mete lá 10, 12, 15, 20 samaritá, que aí impressiona todo mundo e é o que as pessoas realmente respeitam um bom jockey, né? Um puxador de torneio. Mas é importante que você saiba o que o teu curió gosta para poder cantar. Eu gosto muito, até vou dizer para vocês, e abrir o jogo aqui para vocês, que é algo muito interessante e eu acho que vai ser de grande valia para muita gente. Eu gosto muito do curió que ele, quando você leva para o torneio, você deixa ele escutar um pouco antes os 2 últimos torneios, os últimos 2 curiós que vão para a estaca antes do seu, e que eles fiquem brabo ali, queiram cantar e você não deixa cantar. Então quando você não deixou cantar aqueles 10 minutos, e aí a pessoa diz vem, e aí você vai, então quando você chega lá, você não deixou cantar até chegar na hora da estaca, e aí quando você pendura ele, e ele vai realmente dar um show de apresentação, porque ele cresceu ao escutar os outros 2 curió. Então isso aqui é algo importantíssimo quando o curió é dessa forma, e que você saiba fazer isso acontecer naqueles minutos ali que eu falei. É muito importante.
Pessoal que tiver dúvida aí pode estar mandando aí. Quantos samaritá tem um canto? Um canto tem um samaritá, né? Quando você fala um canto, é um samaritá fechado, né? É uma cantada válida, né? Porque se o curau não fechar o primeiro samaritá ali, o primeiro canto, ele é uma cantada considerada uma cantada inválida. Então ele entra, ti, tuí, teté, quinquim, ele prepara para o praia, toi, teté, aí ele faz a batida, tuá, 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 quinquim, teté, teté é a preparação do samaritá, ele faz o samaritá uiu, uiu, tué, quinquim, toi, teté, tuá, tuá, tuá. Isso é um canto completo, um samaritá completo. É possível trabalhar um pardo desde nascido com a coleção de CDs originais Ananias, progredindo de acordo com as cores do disco e do desenvolvimento do pardo? Algo aí que eu não aconselho é você trocar de CD. Desde que o pássaro esteja vindo bem, ele não é necessário que você troque de CD. Porque se o pássaro está escutando aquilo ali e ele gosta daquilo ali, e ele é bom naquilo ali, é porque ele gosta. Porque se ele está cantando bem, é porque ele gostou do que ele ouve. Se você troca e coloca um outro selo, principalmente, é uma voz diferente, é um andamento diferente, às vezes é a quantidade de batidas diferente, e isso vai atrapalhar a cabeça do passarinho e vai dar sequela muitas vezes para ele. Ah, Renato, todo passarinho vai dar sequela para ele? Não, não quer dizer que é todo pássaro que vai dar sequela, mas a chance de proporcionar algum problema no canto dele existe e é grande. Então, quando você toca um canto para o passarinho, mesmo que seja sem repetição, e o pássaro vem cantando show de tudo, voz, andamento, personalidade. O que é personalidade? Passarinho que não erra, passarinho que canta. Ah, Renato, mas todo passarinho erra. Não, ele pode errar, mas é um passarinho que não tem essa frequência de errar sempre. Então, é um passarinho que tem personalidade, é difícil de errar. E o passarinho varia uma repetição, repete, canta bonito, tem personalidade, como eu já falei. Então, para que você vai trocar o canto? Quando você troca o selo dele, quando você troca, geralmente dá problema. E essa é uma das piores coisas que acontece de estragar canto de curió. E isso acontece muito quando se vende também um curió. Você vai na casa da pessoa, você compra um belo curió, o cara puxa para você hoje ou amanhã, puxa, você já conhece uns dias e tal, e você vai e acaba comprando esse curió e leva para casa e troca o canto, troca o aparelho, troca o falante, né? E aí o pássaro começa a apresentar problema e você acha até que o cara enganou. Não, você não deveria ter comprado ele sem um aparelho, sem o falante, sem a maneira que ele coloca lá, né? Porque senão realmente depois você vai desconfiar que o cara fez alguma coisa e não fez. Você é que não percebeu que deveria ter tocado o mesmo canto, deveria ter tocado, se é um aparelho com CD, você continua o aparelho com CD dele, o falante dele, tudo da forma que o cara fazia, você procura fazer igual, que eu nunca vi um curió estragar assim. Eu geralmente vejo o curió estragar, que alguns chamam de desmanchar, é quando a pessoa troca alguma coisa. Então é importante que você mantenha. Samaritá são as notas de Will Will? Exatamente. As notas de Will Will são as notas de Samaritá. Samaritá tem que ser duas notas. Geralmente o canto praia clássico, ele geralmente é com duas notas, né? A maioria delas. Fora a entrada de canto, né? Que é ti, tuí, teté, quinquim. E depois você vê que na maioria é duas notas, com exceção da preparação da batida, que é o toi, teté. Mas fora isso ali, a entrada, tudo é duas notas. Ó, ti, tuí, teté, quinquim. Ó, teté, duas notas, quinquim, toi, teté, são três notas. Aí vem a batida de praia que varia, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Duas pode ser, não pode ser uma que já é defeito. E aí, fora as batidas de praia, a entrada e o toi, teté, que é a preparação do praia, as notas são sempre em duas, né? Quinquim, teté, preparação do samaritá, uiu, tué, que é a descida do samaritá, alguns falam que é teté também. Eu geralmente falo depois do samaritá que é tué, porque té tem em vários lugares do canto. Então, se você falar engolir um tué, você sabe que é depois do samaritá. Então, por isso que eu falo sempre que é tué, depois do samaritá. Apesar que tem selo de canto, que ele faz uiu, tetué, quinquim. Por exemplo, selo ouro, selo prata, é uiu, tué. Se você perceber ali, ele faz tué. Se você falar um marrom, selo laranja, ele faz uiu, tetué, quinquim. Ele diferencia um pouquinho ali a descida do samaritá, que faz tetué. Mas tudo é igual. Importa se você sabe que é teté, se você fala que é tué. O importante é que você sabe que ali é duas notas, sabe quando engole um tué, sabe quando engole um samaritá. O importante é que você saiba o que está fazendo. Mas eu geralmente falo que é uiu, tué, quinquim,
para poder saber da onde, engole um tué, engole um té, aí o té é da onde? É do começo do canto, tituí, teté, quinquim, é preparação do samaritá, quinquim, teté, uiu, é um teté de preparação do samaritá, ou é um té da preparação da batida, toi, teté, engole um té, faz toi, té, tuá, tuá. Então, por isso que eu já falo que lá é tué, porque já tem 3 lugares que tem té, então já fica menos um para poder ter essa dúvida e ter que explicar direitinho onde que é, né? Mas quem sabe vai saber, claro, com certeza. A experiência em criar filhotes na mão tem muita diferença do trato da mãe no aprendizado? Olha, eu acredito que quando você faz um serviço de excelência de tratar no bico, você realmente faz com que ele não escute mais nada, fique só escutando o canto. Agora, não quer dizer também que um pássaro que é criado pela mãe no plantel não dê bom. Nós vimos a vida inteira pássaros sendo criados no plantel por fêmeas e sair vários curió bom no Brasil. Então, isso é fato. Agora, que você separar o filhote para tratar no bico, deixar ele sozinho e você tratar dele no bico, é realmente um serviço de excelência, exige bastante a dedicação do criador e realmente dá mais chance de sair um resultado melhor ainda do que fosse só as fêmeas tratando. Mas, como eu já falei, tanto a fêmea criando também vai dar resultado bom, desde que você não deixe um curió cantando lá dentro. Ah, mas tem as fêmeas que cantam, tudo bem, mas se o CD está tocando lá dentro, eles entendem que aquilo ali é o que deve cantar, que é como se fosse o pai. E eles vão dar importância para aquele depois. É claro que nem tudo dá bom, como nem tudo dá bom também criar no bico. Mas é claro que o resultado é mais eficaz quando é tratado no bico, com certeza. Qual alto-falante o senhor utiliza? O senhor envia ou aconselha algum modelo para os seus clientes? E qual é o aparelho que o senhor utiliza? Eu utilizo o aparelho da Tektron, que é o LCD 520 com rádio, né? Que você tem a opção de botar uma música ali para não deixar escutar nada de fora. E uso o falante da Sanco. Só que é um falante meio caro, um falante difícil de achar e tal, mas é um falante que proporciona uma voz bem aveludada, proporciona uma voz cheia, uma voz bem gostosa de ouvir o canto do curió. Muito bacana. Boa noite, Renato. Um curió maduro corre o risco de estragar o canto ouvindo outro CD diferente do que ele é acostumado a ouvir? Com certeza, meu amigo. Um curió maduro, o curió pré-clássico, ele tem que estar sempre ouvindo o que ele aprendeu naquilo que ele é bom, né? E quando você muda, ele pode ter 1 ano, 3 anos, 5 anos, ele pode realmente destoar da batida, ele pode aprender a fazer alguma coisa que não deve, ele pode realmente criar algum problema no canto, errar uma entrada, criar problema de entrada de canto, ele pode passar da lisa, pode remontar. Eu até tive um probleminha na época com o professor que justifica essa tua pergunta aí. Com o professor, uma vez eu peguei o canto dele e só botei um pouco mais de batida de praia e um pouco mais de repetição. Só fiz isso. Era o mesmo canto dele. E botei para ele cantou aquela semana muito bem, eu fui para Ourinhos e chegou no sábado em Ourinhos, o torneio era domingo, e eu escutei ele engolir uma preparação do praia, um té de preparação do praia. Em vez de fazer toi, té, té, tuá, tuá, ele fez toi, té, tuá, tuá. Depois, mais umas 2, 3 horas lá, eu escutei ele engolir novamente essa preparação do praia. Então eu vi que ele realmente tinha afetado a mudança que eu fiz, que era pouca coisa do próprio canto dele. E não dava mais tempo, já estava lá, puxei o curió no domingo, ele em uma cantada, ele deu uma apresentação fenômeno, maravilhosa para primeiro lugar, como sempre foi. Quando ele cantava realmente não tinha para ninguém, ele era diferenciado demais, era a referência de voz e andamento, mas ele remontou 3 vezes na primeira cantada e numa terceira cantada ele remontou 2. O que é remontar? É fazer o samaritá e não ir para praia. Então ele faz ti, tu, i, teté, quinquim, toi, teté, tuá, 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 quinquim, teté, uiu, iu, tué, tué, quinquim, uiu, iu, tué, tué, quinquim, uiu, iu, tué, tué, quinquim. Então ele fez 3 vezes o modo de samaritá, uiu, iu, tué, tué, quinquim. Não foi pro tuá, tuá, toi, teté, tuá, tuá, não foi pro praia. E ele depois, numa outra cantada, fez novamente mais 2 vezes. Em vez de eu ficar em primeiro, fiquei em 5º lugar naquele torneio. Claro que quando chegou em casa, já peguei o CD dele original e botei para ele novamente, canto dele. E aí no outro domingo eu fui para Guarujá, em Santos, e aí ele deu um show de apresentação que muita gente recorda desse torneio, em Guarujá, e ele deu um show lá em 2011 e foi em primeiro lugar, aplaudido e referenciado demais pela apresentação fenomenal e histórica que ele fez em Guarujá. Inclusive, você pode clicar lá no YouTube, lá, Torneio de Guarujá, professor, e você vai ver que ele realmente deu um show lá, na apresentação. Então ele já corrigiu.
Então é muito importante que você não mexa, não muda nas coisas, ou se mudar, fique atento, porque se você conhece, você vai ver que ele vai apresentar problema, e aí se apresentar você volta o que era. Se não apresentar, melhor, deixa, deu certo o que você fez. Agora, se você não entende muito, então não faça, porque senão ele vai apresentar problema, você não vai ver, e você vai criar uma sequela no passarinho e vai estragar o passarinho. Aonde vende esse CD do professor? Esse CD do professor, nós temos, né, esse CD, nós tocamos para o nosso criatório aqui, e se você precisar, a gente pode enviar uma cópia para você. Você faz um contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente envia para você o CD do professor para você, que é muito fenômeno, bom de tudo. E quando você fizer um passarinho diferente nesse canto, você liga para mim que a gente negocia, a gente compra de você. Uma nota Will não é clássico? Essa nota que você pergunta, o Will, antigamente, lá há 30 anos atrás, um pouco mais até, mais ou menos por aí, 30 anos atrás, 25 anos atrás, antigamente existia uma classificação que era o praia clássico, passarinho que cantava assim, né, com as notas que a gente sabe hoje, como é hoje, mas existia o especial, que era o pássaro que cantava 70% com a nota de um samarita só, com Will só. Então ele era chamado de especial. Depois eles acabaram com isso, né? Acabaram com isso e fizeram assim, o clássico é clássico e os outros é liso. Mas mesmo que faça o passarinho com uma nota só, ele é dado como praia liso, entendeu? Mas existia no passado um passarinho que ele tinha a classificação do especial. E aí era um passarinho também assim que muitas vezes as pessoas cantava bonito, só engolia uma nota, e aí ele era para galador, todo mundo queria e tal, né? Mas acabaram com isso. Hoje não existe mais o especial, não. Nosso amigo Eliazinho mandou a pergunta aqui. Eliazinho. Quando a fêmea é tratada no bico, geralmente não dão boas tratadeiras? Eliazir, boa noite, meu querido, tudo bem? Eliazir, é assim, ó, eu não tenho esse pensamento de achar que isso é real. Eu tenho fêmeas aqui que eu já criei no bico e elas são boas criadeiras. Tem fêmeas que eu criei no bico que não são boas criadeiras. Só que isso acontece também com fêmeas criadas pela mãe. Tem fêmeas criadas pela mãe que não são boas criadeiras. E tem fêmeas criadas pela mãe que são ótimas criadeiras. Então eu não tenho em mente que a fêmea criada no bico não seja boa criadeira por isso. Mas é o que eu tenho de experiência aqui. Agora talvez, eu já tive curió aqui que as filhas não são boas criadeiras. Mas tenho curiós aqui, por exemplo, o Floresta Negra, eu percebi que as fêmeas que eu tenho do Floresta Negras, a maioria, criada até pela fêmea, elas não são boas criadeiras. Mas as fêmeas que são criadas tanto no bico como pelas fêmeas, mas a maioria é criada no bico porque eu trato no bico, como as filhas do Big C, é incrível que elas são boas criadeiras. Então, você vê, tem fêmeas que são criadas no bico e são boas criadeiras. E algumas que são criadas pela fêmea que não são. Então, eu não vou achar que isso é uma realidade. Eu vejo várias pessoas ter essa dúvida aí. As fêmeas que são criadas no bico não são boas tratadeiras. Mas não é o que acontece comigo, entendeu? Pode ser que a pessoa tenha azar de um curió que não bota as fêmeas muito boas criadeiras e aí acha que é porque trata no bico. Talvez sim, talvez não, né? Eu não tenho esse problema. O aparelho LPC 2363 é bom também, seu Renato? É bom sim, esse aparelho também é bom. Agora, você vê bem o som que sai do falante que você está usando. Como eu falei, se a voz é uma voz cheia, uma voz aveludada, não pode ser uma voz fina, né? Uma voz fina, aí ele compromete muito porque a gente sabe que o curió é imitador. E se ele escuta uma voz fina, muitas vezes ele vem com uma voz fina. E aí ele vai perder a qualidade de canto. E aí você deixa de fazer um bom passarinho porque ouviu um som que não é um som adequado. Ele é um aparelho bom, só que você vê que som que está emitindo o falante que está nele. Qual idade é aconselhável iniciar a reprodução, tanto para os machos como para as fêmeas? Geralmente eu começo a criar com o macho a partir do momento que ele é preto, né? Eu nunca criei com pardo. Já tenho um amigo meu que ano passado eu passei um casal filho do Big C e ele pardo, passarinho cantando muito bem, muito show. Esse meu amigo é um amigo Daniel lá do Rio Grande e ele passou o irmão na irmã e ele pardo ainda e tirou umas ninhadas.
Eu nunca fiz isso, geralmente eu galo com curió quando ele já é preto. E as fêmeas não, fêmea com 8 meses, 9 meses eu já boto ninho. E ela já cria, muitas minhas já criaram. E eu nunca tive o problema de a fêmea não ser boa ou deixar de ser boa por isso. Se ela vai ser boa, ela já vai ser boa logo cedo. E também não quer dizer que não foi boa no começo, que no outro ano não seja. Às vezes a fêmea é mais ou menos boa agora e vira o outro ano para 2 anos ela fica melhor ainda, mais criadeira ainda. Em que momento o mantenedor pode começar a abrir a capa do curió? A capa pode ser dispensada em algum caso? Se você fala quando o filhote é um pardinho que você pegou para ensinar canto, que você tem o objetivo de ensinar e está na sua casa filhotinho, tem gente que diz, porque eu não vou mexer nele, vou botar no escuro e vou deixar ele só quando abrir canto, só quando tiver adulto que eu vou puxar. Eu não tenho esse pensamento não. Eu acho que o pássaro tem que já mexer com ele desde novo. Você puxar na rua sozinho, sem deixar ouvir nada, não vai estragar ele por isso. Ele vai querer gorjear, ele vai querer apitar e não vai conseguir. É normal até dentro de casa isso acontecer, mas você dá condições de que ele, quando aprender a cantar, ele não só cante bem dentro de casa, ele cante bem lá na rua, a mesma coisa que canta dentro de casa. Que eu já vi curió muito bom, só que você puxava na rua, o curió até gritava e não cantava nada com nada. E dentro de casa era um show de canto. Por quê? Porque o ambiente dele, a natureza dele foi feita só no ambiente dele dentro de casa. Como nunca puxou na rua, quando ele foi, ele tinha medo. Tanto é que um filhote, quando já canta e você puxa na rua, ele só canta curtinho, nas primeiras vezes às vezes nem canta, porque não está acostumado. O próprio Big C, depende do trabalho dele. O próprio Big C era assim. O próprio Big C era um passarinho já adulto, já galador, né? Mas não cantava fora, só cantava dentro de casa. E eu comecei a mexer com ele fora para poder fazer ele se acostumar a cantar fora. E cheguei a levar em torneio, ele deu uma apresentação inclusive em Blumenau, muito show. A primeira cantada ele botou 20 samaritá na estaca, a segunda 10 e a terceira cantada 13 samaritá. Tudo cantado acima de 1 minuto e um show de apresentação. Mas ele nunca cantava fora, você puxava na frente da casa e ele não cantava. Ele só cantava dentro de casa. E hoje essa realidade mudou. Então você tem que puxar o passarinho fora, porque o pássaro ele gosta de sair. Ele gosta de passear. Mas ele só vai gostar se você faz isso sempre. Nas primeiras vezes que você faz, ele nem canta. A terceira, a quarta, a quinta ele começa cantando, começa a cantar mais um pouquinho, assim vai indo. E daqui a pouco você percebe que ele está cantando de gaiola dentro do carro, andando o carro, ele está cantando dentro do carro. Se você não faz, ele não vai aprender e vai ter medo de tudo, né? O rapaz tinha perguntado a respeito do selo de canto. Perguntou se sempre tem que manter o pássaro no CD. O curió praia clássico, ele é importantíssimo que você sempre mantenha a vida inteira dele, sempre ouvindo o canto. Como eu falei, se você vê que ele é muito bravo, uma coisa, você pode tocar menos. Mas é importante que isso seja sempre. Porque o pássaro ele pode escutar alguma coisa diferente, como você não toca mais o canto, ele pode querer imitar um outro tipo de pássaro, alguma coisa que, principalmente se há um só que canta perto dele, um vizinho que tem aquele pássaro que canta sempre, ou algum pássaro que pousa ali perto da sua casa, numa árvore, alguma coisa que canta sempre naquele horário ali, às vezes é de manhã, às vezes no final da tarde. E aí às vezes ele pode realmente querer copiar alguma coisa dali. E então é importante que você tenha essa manutenção de tocar o canto com aparelhos que tem fotocélula, que toca de manhã ao clarear, desliga à noite quando escurece e toca tantos minutos para tantos minutos. Isso é importante que seja feita essa manutenção. É possível obter bons resultados na reprodução fornecendo apenas extrusado e farinhado na alimentação dos curiós? A gente está falando muito de curió, né? Que são pássaros que têm a necessidade de semente, né? Eu pelo menos penso assim, que se você vai no mato, você vê que eles comem muitas coisas que são alimentos vivos, que são bichinhos, né? Proteínas e tal, mas você vê que eles vão muito em semente também. E o pássaro, ele depende muito de semente, que é alpiste, né? Que é a comida base. Aí tem painços, tem senha, tem vários outros tipos de semente. Tem extrusadas que foi o homem que inventou. É bom, eu acho que tem bastante coisas ricas ali, mas eu acredito muito que a semente é indispensável. Então eu tenho uma mistura que eu faço de semente, e essa mistura vem dando certo há muitos anos, e então eu não penso que tem que ser diferente. Você pode fornecer alguma coisa ou outra, né? Mas a semente, a mistura de semente com a base sendo o palpiste, eu acho importantíssimo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Renato, você tem filhas do professor? Como eu falei anteriormente, eu não criei como professor, né? Eu não criei, é um pássaro que me deu muita alegria, é um pássaro que deixa muita saudade, é um pássaro que eu me emociono muito quando falo do professor, mas infelizmente eu não cheguei a criar com ele. Eu ia criar em 2011, mas aconteceu aquela fatalidade e eu não cheguei a criar com ele. Muitos me pediram depois filhotes dele, macho, filhota, fêmea, e eu dizia que eu não poderia, não teria, né? Não tinha, e as pessoas não entendiam. Não, tu arruma uma filhota para mim, tu arruma um macho. Eu dizia, não, eu não criei com ele e tal. E aí as pessoas, alguns chegaram até a me elogiar, poxa, que bacana, porque se fosse eu já estava vendendo, né? Podia estar vendendo aí filhote como se fosse dele ou filhota, mas eu não faço isso não, eu não fiz isso porque eu não quero que faça comigo também. Então eu realmente não criei com o professor e então não tirei nenhum filhote, nenhuma filhota dele. Os aparelhos da FM são apropriados para encarne de pardos? Sim, também são sim. Você procura colocar um falante que toque com boa qualidade e aí você vai ter resultado sim. Na verdade, eu penso o seguinte: qualquer aparelho pode fazer um bom curió. Isso aí, quem lida muitos anos com curió vai ver que é uma realidade. A gente não deve falar bobagem, a gente escuta muita bobagem no mundo do curió, que é uma verdade, mas a gente tem que captar aquilo que é bom e aquilo que não é bom a gente tem que descartar. Algumas pessoas não concordam com isso, com aquilo, mas a verdade é que eu já vi muitos curió bons, diferenciados, com vários tipos de aparelho diferentes. Aparelho de microsystem, aparelhos que são específicos para curió, como da Tectron, como da FM, como vários outros, né? Como aquele eletrônico, pássaro eletrônico de Joinville, e vários pássaros já vi bons, realmente diferenciados. Na época que era vitrola também a gente viu, fita cassé, quantos passarinhos bons eu vi com fita cassé, qualidade de voz, andamento que a fita proporcionava. Mas é claro que hoje as coisas mudaram, é CD, depois é cartão de memória, é pendrive, mas o importante é você tocar um canto, um som que tem uma boa qualidade no falante, e aí você vai conseguir, como eu falei, curió é um imitador e ele vai realmente proporcionar um bom conjunto de canto. Isso é importante. Fala um pouco sobre o mandrake. Meu pai, o finado Luiz Negrisoli, gostava muito da raça. Rapaz, seu pai era uma pessoa bacana, uma pessoa que corria bastante e gostava do que era bom, né? O mandrake era um passarinho lá do meu amigo do Zezo, lá de Jaraguá do Sul. Esse passarinho aí deixou muita raça boa. Milete tem a raça do mandrake. Tinha o Jaraguá, que era essa raça também. Um amigo meu, passarinho de muitos anos atrás, que era muita qualidade de canto. E vários, hoje vários trazem na raça, é claro, como bisneto, como tataraneto, porque já é uma raça que ficou um pouco mais lá há décadas, né? Então isso vai se perdendo, a gente sabe disso, mas o mandrake deu muita alegria por muitos anos aí a muitos criadores do Brasil que tinha essa raça do mandrake. Era muito boa mesmo e dava um resultado fora do sério. Passarinhos que vinham para ser diferente e eram realmente diferentes. Quais as sementes que o senhor usa na mistura? A minha mistura é assim, ó. Eu vou falar para vocês e vocês podem fazer e eu acredito muito que vocês vão gostar. Eu uso 5 kg de alpiste para 1 kg de painço verde, 1 kg do painço alemão, que é aquele painço branco mais grado, tem o painço comum e o painço alemão. O alemão é mais grado. E 500 gramas de senha e 200 gramas de alcon colorido. Eu misturo isso tudo numa bacia e aí eu forneço para todo o plantel, desde os machos até os filhotes e fêmeas. E as fêmeas tratam com essa mistura os filhotes, junto com a farinata, uma colher, para o ovo cozido passado na peneira, a gêmea clara. E essa mistura é a mistura que as fêmeas tratam os filhotes, tanto com a semente, com essa mistura aí, o Top Life, que é o alcon colorido, aquele colorido mesmo, tem colorido e tem aquele outro um pouco mais fosco, eu uso colorido. E é só uma comida balanceada, mas a base vocês vejam que é o alpiste, que é 5 kg. Aí 1 kg do painço verde, 1 kg do painço alemão, e 500 gramas de senha e 200 gramas do alcon colorido. Então essa comida é a base do alpiste, elas tratam muito bem com isso. E a farinata com ovo, que eu chamo de bolo, é muito importante.
Renato, quando os seus filhotes nascem, você costuma administrar alguma medicação? Eu, na verdade, eu faço um tratamento antes da criação, que são dois tratamentos à base de complexo vitamínico e um outro que é o tratamento curativo. E quando nascem os filhotes, eu não procuro usar medicamento a não ser que aconteça alguma necessidade. Mas geralmente não acontece a necessidade porque eu fiz um tratamento de curativo e fiz dois tratamentos de complexo vitamínico. Complexo vitamínico eu uso VitaGold, 20 dias, trocando a água 2 em 2 dias. Quando depois de mais uns 3 meses, eu uso o Hemolitan Gold, que é muito forte, aí eu uso só 2 gotas, o VitaGold eu uso 3 para 50 ml de água, trocando a água em 2 dias, e o Hemolitan Gold eu uso 2 gotas, que é um produto muito forte. E aí você observa se a fêmea está tomando essa água, porque é um produto forte. 2 gotas geralmente eles tomam, quando é mais gotas é mais perigoso eles não tomar, tem que ficar atento. E é trocando a água em 2 dias também, não tem problema nenhum. O CD que o senhor utiliza possui rasgada? A rasgada tem sido penalizada em torneios? A rasgada tem sido penalizada sim quando ela tem alguma nota estranha, né? Então ela é penalizada sim com meio ponto. Mas eu não uso não. Eu não uso porque eu não tenho curió para ficar rasgando. Eu tenho curió para cantar não subiu. Então eu não gosto de tocar rasgada para curió não. Também não condeno quem toca, mas eu gosto que o curió canta subiando. Né? Rasgada faz parte, é claro, muitos rasgam e tal, mas eu não toco rasgada para não incentivar a ficar rasgando não. Renato, falante de 8 HMS ou 4 HMS? Eu geralmente toco de 8. Eu toco com 8 ohms. Renato, você lembra do pé de valsa? Não lembro do pé de valsa não, meu amigo. Desculpa aí, eu não lembro desse pé de valsa. Por enquanto aqui encerrou as perguntas. Estamos chegando a 57 minutos de live. Quando fechar os 60 ela vai fechar automaticamente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar mandando aí, pessoal. Eu agradeço aí aos meus amigos, agradeço bastante a participação de todos. Ficaria muito feliz de saber que foi muito bom para os amigos, que serviu de aprendizagem qualquer tipo de assunto que a gente falou aqui. E isso me deixa bastante feliz aí de saber que eu posso contribuir com os amigos. E que precisar, a gente está à disposição de vocês. E vamos viver o que a gente gosta enquanto a gente pode, que é o mundo curió. Feliz Gugas mandou aqui, abraço Renato, aqui é o Júnior de Cascavel. Um abraço, Deus abençoe a todos, felicidade para todos. Pessoal, vamos tentar uma vez na semana, tá abrindo a live pro pessoal que tá tirando dúvida, pessoal que necessita e que precisa. E vamos ficar à disposição aí. Os stories estão ali, pessoal quiser tiver alguma... Esquecer de fazer alguma pergunta agora, pode mandar lá que a gente vai estar respondendo aí. E a gente vai trocando ideia, a gente aprende com vocês e que puder contribuir com vocês, a gente tá ficando na alegria aqui com vocês. Apareceu mais 2 perguntas aqui. Tem alguma raça que você gostaria de ter tido e que já se perdeu? Ah, com certeza, meu amigo. Com certeza que isso aí... Existem muitos passarinhos bons no Brasil, de vários criadores bons no Brasil, e ninguém é o bambambam. Hoje a alegria é de um, amanhã a alegria de outro, e eu sempre digo, o bom do curió é que a gente possa sempre apreciar não só o que é da gente, mas apreciar o que está na mão dos outros também. Porque falar só do que é da gente não é legal não. Eu gosto de dividir e falar de curió bom, não interessa de quem seja. E falar também sobre criadores bons, que tem vários criadores bons no Brasil. E principalmente quem são os honestos. Isso aí é o mais bacana de todos. Quando vai começar a sua temporada de criação? Dia 20 de setembro eu coloco os ninhos e começo a criação. Qual o tempo correto de tocar e parar o cartão? Eu falei que eu toco 20 minutos para o 20. E conforme a necessidade do filhote, começa a aprender, começa a cantar, eu vou reduzindo o tempo tocando e aumento o tempo desligado, para que ele não fique bravo, para que não dê sequela de entrada. Restam 15 segundos aí, pessoal. Se algum amigo tiver interesse em fazer um bate-papo qualquer hora na live aí, pode mandar mensagem no direct pra gente, que a gente vai estar batendo um papo aí durante a semana ou semana que vem.
Um abraço aí, Deus abençoe a todos.